Eu acho que foi aí para vocês, né? Estamos vendo, sim. Perfeito. Então, a gente vai falar aqui sobre a estratégia, né, tributária para o negócio voltado a supermercados. Tá aqui, basicamente, supermercado e varejo, mas mais aí para nós supermercadistas. Deixa eu ver. Deu. Então, nós temos aí o decreto, o 56633, que foi lá do ano passado, né? Que a partir de outubro, né? 1º de outubro, sai uma gama gigante, né? De produtos de ST. Então, esse realmente foi um impacto aí muito grande, né? A partir de outubro do ano passado. Então, lá saíram, em julho, saiu alguns produtos de bazar, enfim, né, utilidades domésticas, e aí em setembro, sim, veio essa grande avalanche aí que saiu, por exemplo, as lâmpadas, toda a parte de iluminação, material de limpeza, muita coisa saiu da ST, produtos alimentícios, biscoitos, enfim, pães, né? Pães de fornecedores, que era uma coisa que a gente não se preocupava, né? Porque o que era a ST, né, gente? A ST, a substituição tributária, né? Quando a indústria nos vendia esse produto, ela já estava lá contemplando todo o imposto até o final da cadeia. Então, basicamente, a gente comprava esse produto, né? E não tinha nenhuma carga tributária daqui para frente. Então, a gente já estava, no valor de compra, já estava totalmente o custo absorvido. Então, ficava mais fácil, né, para a gente trabalhar, porque a gente vendia esse produto já substituto tributário, ou seja, sem incidência de ICMS. Também, né, saiu fora a água mineral, então cuidado, né? Isso é uma particularidade muito importante, que a gente ainda vai em alguns supermercados e vê o pessoal ainda com água mineral vendendo a substituto tributário. Isso pode gerar um passivo. Então, a gente alerta bastante para essa questão. Então, o refrigerante, o refrigerante, os isotônicos, enfim, todo aquele outro gama, né, cervejas, continua a substituição tributária, tá? Não sei até quando, mas continua. Então, essas mercadorias, né, teve um impacto gigante. Então, antes de setembro do ano passado, praticamente 76% da nossa transação de compra e venda, 76% eram produtos substitutos. Ou seja, eu tinha que me preocupar realmente com a carga tributária, em torno aí de 24%, 25% dos meus produtos. Inverteu isso. Hoje, 72%, 71% é tributado. Então, assim, esse é o grande desafio que a gente tem, que a Roberta colocou, ou seja, a gente precisa realmente agora estar de olho nessa parte tributária. E aí a gente tem, eu fiz aqui um quadro, tá pequeno, mas depois a gente vai colocar melhor. Então, por exemplo, uma empresa ali que faturou 4 milhões de reais em outubro, né? Ela comprando aí 66% da sua venda, ela pagou 3,93 de ICMS. Então, assim, a gente pagava antes de ICMS em torno aí de 2, 1,8, 2,5 no máximo, né? E aí, a partir desse movimento, a gente começa a pagar 3,9, 3,23, 3,64, e agora a gente tem clientes aí pagando muito mais do que isso. Então, o cenário, né, que a gente coloca aqui pela nossa estatística, e por isso é que a gente consegue ajudar vocês, porque às vezes vocês, mas Vanderlei, eu estou pagando 4% de ICMS sobre a minha venda. Meu, é absurdo, não vou conseguir pagar essa conta, né? Então, assim, como a gente tem muito supermercado na nossa carteira, né? A gente tem hoje mais de 800 supermercados, então a média que a gente tem aqui é em torno de pagamento de ICMS sobre a venda de 3,4 a 4,4 média. Eu tenho cliente pagando, claro, um pouco menos talvez, mas a média desse mês que a gente pagou ICMS agora, dia 12, deu 3,68 a média. Tem gente pagando 4,8, né? Enfim. E aí depende muito do mix, né? Mix de produtos de vocês. Então, aqui eu quero trazer principalmente essa média, né? Porque às vezes a gente
olha lá, que vem uma guia do contador, e a gente, pô, será que está certo? Claro que a gente tem que olhar isso, mas a média aumentou bastante, tá? E, além disso, né, a gente também tem que contemplar, e a gente tem que fazer o panorama, né, a balança, né? Com essa saída da ST, antes a gente pagava lá, sei lá, uma água mineral, R$ 1 a água mineral, e mais, por exemplo, sei lá, 2,4 de ST, né? Então a gente pagava lá R$ 1 e mais, sei lá, 0 ponto alguma coisa, ou 20 centavos de ST. Como na compra, né, eu tinha lá o valor desencaixe de R$ 1 e alguma coisa, né? Mas, para crédito de PIS e COFINS, eu usava o valor da nota fiscal, que seria o R$ 1. Então, assim, essa saída da ST, né, aumenta ali, né, o meu desencaixe, mas reduz, né, o valor da ST pago. Então, a gente precisa entender isso. E aí eu tinha uma redução do PIS e COFINS, porque como aumenta a minha base de compra, né, agora eu não pago mais só R$ 1, eu pago R$ 1 no total da nota, né, 1,24, sei lá. Então, o meu crédito de PIS e COFINS, ele reduziu 0,5%. Então, a gente tem que olhar o seguinte, a gente diminuiu o pagamento de ST e também diminuiu o pagamento do PIS e COFINS. Então, eu não posso olhar isoladamente só o ICMS, eu preciso contemplar essas duas variáveis também, certo? E aqui, claro, né, sempre a gente precisa entender de que nós continuamos comprando o produto a 12% e vendendo ele, né, a alíquota final, 17%, 25%, enfim. Então, esse é o grande nosso desafio. Essa metodologia aí do diferimento parcial, ela começou lá em março de 2021. Então, desde lá, né, lembra? A gente comprava o produto com 17 dentro do estado e a partir de abril de 21 a gente começa a comprar ele com 12%. O que tinha que acontecer, né, gente? Tinha que acontecer que o fornecedor tinha que dar esse desconto de 5%. E a gente sabe aí que o fornecedor não deu esse desconto de 5%. Então, a gente acaba pagando um pouco mais. O fornecedor, ele paga menos ICM, porque ele pagava 17 até fevereiro de 21, e agora ele está pagando 12%. Então, a carga tributária da minha indústria, do meu distribuidor, dentro do estado, ela reduziu em 5%. Só que a nossa, né, passou para nós esse encargo. Então, a nossa aumentou esse 5%. E, claro, né, não é só 5%, né? Se a gente fizer a conta revés, isso dá em torno de 6,38%. Ou seja, eu teria que buscar, né, uma compensação com o meu cliente de 6,38% para mim conseguir vender o produto ao mesmo preço para o meu consumidor final. E aí, o que eu preciso, né, para tentar dar uma equilibrada nisso, né? Então, eu tenho que dar preferência a promoções de itens tributados. Por quê? Se eu conseguir fazer uma margem menor no item tributado, eu vou pagar menos ICMS sobre a venda, né? Eu pagando menos ICMS sobre a venda vai diminuir o meu impacto lá de 3,5%, 4% que eu falei. Então, eu preciso dar sempre enfoque, né, a fazer essas promoções nesses itens tributados. E, por outro lado, se eu aumentar a minha venda de açougue, FLV e bebidas que são substituição tributária, ou seja, se eu aumentar a minha venda nesses produtos e também a minha margem, né, como eu não vou ter reflexo de ICMS, eu aumentando a minha margem não vai fazer nenhuma diferença no pagamento do ICMS. Então, isso eu tenho que ter em mente. Eu sei que, gente, o que eu falo às vezes é difícil de executar, né? Eu sei realmente como é que é a ponta de vocês, mas deem preferência para mim fazer promoções. Eu vou fazer promoção, por exemplo, Vanderlei, ou cerveja
ou queijo, por exemplo. Vou dar um exemplo bem antagônico, né? Se eu fizer promoção de cerveja, eu estou queimando a minha margem e não estou impactando nada na minha guia de CMS. Ou seja, vai continuar igual. Se eu vender uma carreta de cerveja, o meu ICM vai ser o mesmo. No momento que se eu fizer uma promoção de queijo, que eu compro ele a 12 e vendo ele a 17, né? Eu diminuindo a margem do queijo, eu vou pagar menos ICMS na saída. Então, ele vai dar um impacto maior na minha guia de ICMS. Então, eu preciso trabalhar sempre nas promoções nos produtos tributados. Evidente, isso é muito difícil, mas a gente, inclusive aqui no escritório, o que a gente está fazendo? A gente está enviando para os clientes um ABC, né? Vocês conhecem ABC como ninguém, né? ABC de fornecedor, ABC de vendas, né? A gente criou o ABC tributário aqui, tá? Então, a gente manda para vocês o produto que mais impacta ICMS hoje. O que mais impacta ICMS hoje, ali nos 20 produtos mais vendidos, vai ser, por exemplo, o queijo. O queijo fatiado hoje, apesar de não ter um volume grande, mas o ICMS dele é impactante. O leite, né? Ah, mas o leite é cesta básica, Vanderlei. Sim, mas o leite ele vende muito, é absurdamente a quantidade. Então, são produtos, né? Dos 80 a 20 ali, são produtos que a gente precisa entender realmente. Será que a gente está ganhando dinheiro? Ou, se eu não estou ganhando dinheiro, quanto eu estou empatando ou perdendo? Né? E tem muita gente hoje, né, a gente vê aí os movimentos de atacarejo, e agora eu estou também entrando um pouco mais nessa área, e tem muita gente com conceito de vender produto a custo, né? Para chamar cliente, e sabendo que está perdendo margem, mas para que levante os outros produtos. Então, é essa engenharia, né, que a gente tem que fazer. É essa engenharia que me deixar o meu mix, né, com uma margem para mim pagar minhas contas. Então, não está errado daqui a pouco de eu vender um produto a custo. Não está. Por quê? Porque eu vou conseguir com que esse produto me dê a sensação, né, o pricing, né, de barato, né? Então, o cliente vai perceber valor no meu item, né? Ou na minha percepção. Então, gente, sempre tentar, né, fazer, então, promoções de itens tributados e aumentar a nossa venda lá de açougue, FLV, que são produtos de ST. Uma outra questão que já é chargão aqui, mas tem que falar, a gente comprar de simples, pode comprar de simples. Posso comprar um biscoito, um merengue, mas ele tem que me dar uma vantagem competitiva, porque eu não tenho crédito de ICM nesse cara. Eu tenho um crédito lá de 1,2, 2 ponto alguma coisa, que é o valor da fração que ele paga de Simples Nacional. Então, se eu comprar de Simples Nacional, a gente perde aí praticamente 10 a 11% de ICMS. Então, eu tenho que negociar com o meu fornecedor, né, no mínimo um desconto aí nessa base de 12 a 13% de ICMS. Porque senão, eu vou estar simplesmente promovendo o produto dele e tendo um impacto gigante, né? Porque eu compro ele sem crédito de ICM, ou com um crédito muito pequeno, de 2%, e vendo ele a 17%. Então, esse realmente vai dar um impacto gigante. E também, né, os cadastros de produtos, né? A gente tem aqui a empresa, a gente tem a CTS, que faz o controle de cadastro de produtos de vocês, e é extremamente importante. Por exemplo, hoje, a gente vê o maior erro hoje de cadastro de supermercados está na questão do simples e na questão dos pães de fornecedores. Então, o pão lá, o Wikibold, Seven Boys, enfim, esses pães todos, né? Eles não são mais substituição tributária. E o pessoal está usando daí 12% no cadastro de venda desse produto. Só que esse produto, esse pão, ele é cesta básica. Então, eu tenho uma redução de 7%. Então, a gente está vendo que tem muito supermercado, né, não usando a redução da cesta básica nos pães de fornecedores. Então, por favor, gente, é uma lição de casa aí olhar o cadastro de vocês nos pães de fornecedores. Então, realmente dá um foco, porque como a gente vende muito pão,
ao invés de eu estar pagando 12 na saída, eu posso estar pagando somente 7 na saída, tá? E um outro erro também que a gente bate isso há mais de 15 anos e a gente sempre encontra problema. O pão francês, né? O pão francês, ele é isento de ICMS, né? Ele não é nem cesta básica. Ele é um dos poucos produtos, né? Isentos pouco não, eu acho que é o único produto na padaria que ele é isento. Então, o pão francês, né? E é francês. Botei gergelim em cima, tributa a 7%. Agora, o pão francês, água, sal, né? E farinha, esse sim é tributado, é isento de ICMS, tá? E com tudo isso, né? Então, eu passei lá de produtos de 76% que eram ST, que eu não me preocupava, né? Com a parte tributária do ICMS. Agora, 72% é tributado. Então, eu preciso o quê? Eu preciso cada vez mais entender meu último item aqui, ou seja, a margem CLD. Ou seja, eu preciso compor no meu sistema margem CLD. Eu não posso mais fazer markup. Ah, comprei por 1, vou botar 40%, vou vender por 1,40. Não, isso não pode mais, porque senão eu vou estar perdendo muito dinheiro. A gente depois vai ter um exemplo aqui. O que a gente teve ali também, só para passar algumas informações para vocês. A gente teve aí a IN do Instituição Normativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que exige, né, todos os clientes a terem TEF. Então, isso era a partir de 1º de janeiro, foi prorrogado para abril, mas hoje já está vigente. Então, eu preciso vincular todas as minhas vendas no estabelecimento com o TEF. Eu não posso mais fazer uma venda lá separada no POS, né? E não vincular essa venda. Eu preciso vincular essa venda. Então, por exemplo, lá no PDV de vocês, quando vocês venderem, não passou o cartão, alguma coisa assim, tem que voltar no cupom fiscal e vincular o NSU ali no TEF. Então, isso é uma questão que é uma mudança e a gente precisa estar adequado com isso. Aí nós tivemos o ano passado, e aí é uma coisa assim que, ainda bem que eu não sou advogado, né, gente? Porque não dá para entender isso. Veio lá no final de 2022 a MP 2121, tá? Essa medida aí tem 811 artigos, 25 anexos, um negócio bem complexo. E o que ela dizia, né? Ela basicamente consolidava que dos meus débitos, né? Eu poderia excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, ou seja, então, lá em 2017, o STF deu a tese do século, né, a ação do século, que todo mundo sabe aí, que na venda de um produto, né, eu poderia excluir o ICMS da base do PIS e COFINS, né? Essa tese do século, que foi julgada lá em março de 2017, 2017, acho que não passou o meu aqui. Gente, só, desculpa, tá errado aqui, ó, o cabeçalho, tá? Essa é a lei, a Instrução Normativa 2121, tá? Não é a IN 81. Então, dos débitos, essa medida provisória 2121 vem dizer o seguinte, olha, realmente não precisa tributar o ICMS sobre o PIS e COFINS na venda. E ela também diz no seu artigo, acho que eu vou só passar aqui, ó, aqui é o débito, então ela diz o seguinte, o ICMS destacado no documento fiscal, ele não faz base, então ele é excluído do débito, tudo certo, não mudou nada. E no crédito, o que ele diz? Ele diz o seguinte, está em amarelo aqui, né? Poderão ser incluídos, ou seja, poderão ser incluídos, no inciso 2, diz o seguinte, o ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Então, eu poderia comprar mercadoria e utilizar o ICMS como base do PIS e COFINS. Gente, isso foi promulgado em dezembro de 22, tá? E guardem isso num canto aí. Também ele diz que não geram direito a crédito,
né? Quando eu compro um produto com IPI, então o IPI não entra na base do PIS e COFINS. Tudo certo, até aí não mudou muita coisa, né? Deixa eu ver aqui. Deu. E aí, gente, pasmem, né? Foi publicado em janeiro de 2023 a medida provisória 1159, que agora virou lei, né? Foi prorrogada depois, agora virou lei. Dizendo o seguinte, que o ICMS não faz mais parte da base do PIS e COFINS para compra a partir de maio de 2023. Então, a gente teve a MP 2121 que dizia que sim, podia se creditar do ICMS, né, na base do PIS e COFINS. E agora, a 1159 diz que não pode mais. Então, o que vai acontecer, né, gente? Isso já foi transformado em lei, tá? Então, eu perco um crédito de ICMS na minha compra. Então, o agravo, eu tenho mais um soco aí, né, Roberto? Levado aí. Então, agrava mais um pouco o meu PIS e COFINS. Então, a gente estava falando de ICMS, mas esse é um impacto grande. Então, essa MP aí vem totalmente ao contrário do que a 2121 tinha colocado lá, certo? Então, aqui só para colocar para vocês, né, que não dará direito, o parágrafo 2, né, não dará direito a crédito o valor, inciso 3, do ICMS que tem incidido sobre a operação de aquisição. Então, eu não posso mais ter crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS, certo? E aí tem o aumento, né, deixa eu ver aqui, do PIS e COFINS, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui alguma coisa. Tá. Aqui eu vou trazer para vocês, tá? Acho que tá dando para olhar aí, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui só um pouquinho. Sim, tá dando, Gabi. Aham. Tranquilo. Beleza, então tá. O que eu fiz aqui, tá, gente? A gente fez um Excel barato aqui, mas para que a gente tenha uma noção, né? Desde lá de 2019, tá? Então, antes de 2019, como é que compunha o meu preço, né? Comprava lá um produto, botei 10 aqui só para a gente ter uma ideia mais redonda, né? Se eu comprava um produto por 10, né? Eu tinha ICMS de 17% na compra, então, antes de 2019, né? Antes do diferimento parcial, eu comprava esse produto a 17%, tá? Eu tinha 9,25, né, de PIS e COFINS, mas o crédito do PIS e COFINS era sobre o total da mercadoria. Então, tudo certo, né? Eu não invocava nem a medida provisória 1159. Então, o meu crédito era sobre os R$10. Agora não é mais assim. E aí o meu custo era 7,37, porque eu me acredito do ICMS, do PIS e COFINS, né? E aí eu vendia esse produto por 14, ou seja, botava lá não gosto de chamar markup, um marcador de 40%, vendia por 14, também tudo certo, ou seja, pagava o ICMS sobre a venda, sobre os 14, pagava o PIS e COFINS sobre os 14, né? Me sobrava 10,32 de margem líquida, de venda líquida, menos o meu custo de 7,37, né? Esse produto me deixava no meu caixa R$ 2,95%, R$ 2,95, que era exatamente uma margem de 21%, 21,07%, né? Então, aí, tudo certo, né? Depois, a simulação, a partir de 2019, com a exclusão na saída, né? E ainda sem o diferimento parcial. Ou seja, o que acontece? O meu ICMS, desculpa, o meu PIS e COFINS, a partir de 2017, com o STF deu a tese do século, eu pagava o PIS e COFINS, o que mudou aqui? Somente isso. O PIS e COFINS não sobre mais os 14, sim sobre os 14 menos os 2,38. Então, diminuiu o meu PIS e COFINS. Então, a minha margem, se eu continuasse comprando por 10 e vendendo por 14, a minha margem subiu, 22,64. E ninguém
chegou para mim e disse, Wanderley, legal, a minha margem aumentou. Né? Por quê? Porque é natural, né? Aquilo que melhora a gente não dá tanta importância. Então, a gente teve um período aí que a nossa margem aumentou, né? E a gente praticamente não percebeu. Aí vem a catástrofe, né? Que é o quê? O diferimento parcial, que é o decreto 55797, a partir de abril de 2021. O que aconteceu, né? Eu tenho crédito agora não mais de 17, e agora de 12. Só para a gente... Opa, só um pouquinho aqui. Aqui, ó. Antes eu tinha um crédito de 1,70. Agora eu tenho um crédito de 1,2. Então, se eu continuar vendendo, comprando o produto por 10 e vendendo por 14, a minha margem despenca para 19,07. Então, gente, é isso aqui que a gente ainda não, talvez, ou não se acostumou, ou ainda a gente não entrou nessa realidade. Nós perdemos 2% de margem, vocês podem olhar aí, depois de 21 para cá. Então, realmente, esse foi o grande problema, né? E aí agora, né, tem, a partir de maio de 23, aqui não é 22, é 23, o que mudou? Mudou que o meu crédito do PIS e COFINS não é mais sobre 10. Agora o meu crédito na compra é sobre 10 menos 1,20. Então, eu estou perdendo, né, um crédito que antes eu tinha 0,92, agora eu tenho 0,81. Perdi aí 10 centavos, né? Que na verdade é 1,11, tá? Eu estou perdendo de crédito de PIS e COFINS sobre esse produto. E aí, gente, a minha margem despenca para 18,28. Então, é isso que a gente precisa ter ciência. Se a gente olhar de 4 de 2021 para cá, a gente perdeu 0,79 de margem. Se a gente olhar antes, desculpa, antes de 2019, a gente perdeu 2,79. Então, estou comparando, né, a linha de tempo, tá? E, gente, é isso que a gente precisa, né? Olha só, eu botando um marcador de 1,40, eu tenho 18 de margem. Então, de novo, né? Preciso trabalhar com margem CLD. Acabou o markup. Se eu botar 1,30 nesse cara aqui, a minha margem é 13. Olha, nenhum de vocês que estão na sala aqui tem uma despesa operacional menor do que 16, 17%. Então, o marcador de 1,3 não vai me levar a lugar nenhum, né? Então, eu preciso aí ter no mínimo aí 1,4. Tem muitos na sala aqui que a despesa operacional é 20%, né? Então, eu preciso, se eu entregar 18 de margem, não paga a conta, então vou ter que botar lá um marcador de 1,5, sei lá, 22, olha, já talvez pague a conta. Então, gente, é isso que a gente precisa alertar vocês, né? Então, vamos voltar para 1,4 aqui, certo? Só que também a gente não olha muito, né? Quando o produto ele é tributado a 7%, tá? Quando ele é tributado a 7%, usei mesmo o marcador de 1,4 lá, né? Tá? O comportamento é um pouco diferente. Então, a margem dele, se eu colocar um marcador de 1,4, eu vou ter uma margem de 23, enquanto que num produto de 17 era 21, lembra? Então, eu tenho 2% de mais de margem. Então, a cesta básica, ela me traz um pouco mais de margem se eu manter o mesmo marcador. Tá? Então, a carga tributária da cesta básica ela é menor. E aí, depois eu subi para 24,58 em 2019. Aí, depois, em abril de 21, não tem impacto, porque se eu estava comprando o produto dentro do estado, né? Se eu comprava 17, ele reduziu para 12, a alíquota máxima é 12 para compra. Mas como é cesta básica, o 12 é menor do que o 12 é maior que o 7, então o 7 não mudou nada. Então, eu não tive nenhum impacto nos produtos de cesta básica no decreto lá, o 55797. E agora, claro, agora eu vou ter um impacto, né? Só que
como eu vou excluir um valor menor de ICMS na minha base, né, da minha compra, então eu vou excluir um valor menor. Então, a minha margem, eu praticamente continuo a mesma. Então, a minha margem, inclusive, se eu olhar em comparação a 19, ela melhorou. Tá? Por quê? Porque antes eu pagava ICMS, desculpa, PIS e COFINS sobre o ICMS de venda, né? E antes eu usava o valor do crédito do PIS e COFINS sobre o total da nota. Mas agora eu tenho que tirar o ICMS. Só que como eu tiro menos, eu tiro 7%, a minha margem ela não é tão impactante. Então, no produto de cesta básica, eu só perco 0,18 contra um produto de alíquota de 17, eu perdia 2,79. Então, o produto de cesta básica não é o grande problema de vocês. Tá? Então, a gente precisa gerir esse produto, mas ele não é um produto que vai impactar tanto no ICMS de pagamento, de saídas. O produto de 12, ele se comporta mais ou menos como a cesta básica, um pouco mais impactante, mas ele também, se eu comprava por 12 o produto, né, e ele já era 12, com o meu diferimento parcial aqui em abril de 2021, ele não tem muito impacto, né, porque ele não muda. Mas sim, agora ele vai ter um impacto somente de 79 pontos percentuais que eu vou perder, mas olha só, eu ganho 0,32 em relação a 2019. Por quê? Porque antes desculpa, antes eu não tinha eu tinha um impacto maior do ICMS sobre vendas. Agora eu tenho um impacto menor sobre o PIS e COFINS. Então eu consigo ter inclusive um ganho, né? Porque o diferimento parcial não veio afetar esse produto. Então, gente, é isso que a gente precisa construir, né? Então, o que vocês têm que focar? Nos produtos tributados a 17%. Esses produtos a gente tem que tentar, né? Ou fazer promoção em cima mais desse produto. Ah, se eu fizer uma promoção em cima do biscoito lá, que é 12%, ok. Eu não digo que está errado, mas tu não vai impactar tanto no teu ICMS. Né? Então, não vai contribuir para baixar a minha guia do ICMS. Então, é isso que a gente precisa, né, ter esse sentimento. Certo? Gente, isso aqui eu posso mandar depois para vocês, se vocês quiserem, claro, né? Tá? Deixa eu ver se eu consigo passar para o meu... Me perdi aqui, gente, só um pouquinho. Já vou voltar aqui. Ok. Então, com a 11.059, né? Desculpa, a 1.159, a partir agora de maio, o que a gente tem, né? A gente exclui o ICMS da base do PIS e COFINS da compra, então o custo de vocês aumentou, porque antes eu creditava PIS e COFINS sobre o total da nota, agora eu tenho que acreditar sobre o total da nota menos o ICMS. Então, eu perco, né? Perco o crédito de PIS e COFINS. Então, gente, nós vamos perder o quê? 1,11% de crédito de PIS e COFINS na compra quando esse produto for tributado. Quando esse produto for cesta básica, eu perco 0,65. Ele não impacta tanto, mas, enfim, ele vai ter um impacto, né, também. Então, vocês devem ter percebido, né, que a guia do PIS e COFINS, que venceu dia 25, né, aumentou para vocês. E será que a gente jogou isso na margem de venda? Será que a gente jogou isso lá, né, para a nossa precificação? Produtos de 17 a gente tinha que jogar 1,11, ele tinha que ficar 1,11 mais caro. Tá? Produto de cesta básica ele tinha que ficar 0,65 mais caro. Porque senão quem é que está pagando a conta? Né? O caixa de vocês. Né? Porque eu vou ter que pagar mais PIS e COFINS, né? E o meu caixa vai ficar menor.
O pessoal já está estudando, tá? A contestação judicial dessa MP que virou lei, tá? Por quê? Sempre que tem uma medida provisória, e a medida provisória é uma medida provisória, ou seja, ela é repentina, ela é emergencial, ela tem que ser rápida, ela tem que ter exposição de fatos relevantes, tá? Ela tem que dizer o seguinte, por que ela veio, por que eu criei a MP? Ah, eu criei a MP por causa do ciclone de quinta-feira passada. Ok, é uma exposição de um fato relevante, mas eu vou sustentar ela por um período. Se foi só por causa de um ciclone, ela tem um prazo. E na exposição da medida 1159, não tem nenhum fato relevante. Claro que o governo não quis botar, né? Eu quero aumentar a arrecadação. Ele não vai nunca botar isso, né? Mas ele não tem fato relevante. Então, a gente está estudando para entrar com uma ação, uma medida judicial, né? Para barrar essa lei, pela falta de exposição de fatos relevantes. E aí, gente, ela não poderia ser instaurada esse ano. Ela só poderia, a lei, ok, se não tiver fato relevante, não pode ser por medida provisória, e sim por lei complementar, e aí a lei é feita esse ano para vigorar no ano seguinte. Então, é isso que a gente pode ainda ter um alento aí da gente buscar esse não aumento, né, dentro desse ano. Mas isso enfim, a gente ainda tá estudando isso. Tá? Além disso, né, então, a gente tem aí algumas questões de insegurança jurídica, né? E o que aconteceu? Eu acho que vocês falaram, a gente já fez uns 2 webinars aqui, mas para clientes só da Meta interno, e agora a gente está com essa oportunidade aí de falar para vocês. Teve aí, final do ano passado, né, a quebra da coisa julgada, né, que era o quê? Então, o STF, às vezes, né, ele tem opiniões divergentes entre ministros, né? E aí depende do ministro relator, que ele é que traz toda a argumentação, né? A tendência de voto, né? Ela muda. Inclusive, até eu acho que esse dia eu fiz uma aula sobre comportamento jurídico, né? E dependendo da vara onde o processo cai, dependendo do juiz que vai julgar, a gente já sabe como vai ser a decisão. Porque tem juízes... O Vanderlei pensa de uma maneira mais arrojada, Roberta pensa de uma maneira mais conservadora. Ou seja, as tendências, né? Apesar do juiz ser imparcial, mas a gente não vê isso. Inclusive, tem estudo nos Estados Unidos, né, que dependendo do juiz que pega a ação, eles já sabem qual a decisão final. E, gente, é estatístico. E isso dá muito certo. Então, o STF, né, aí teve lá o tema 881, tá? Que era o quê? Algumas empresas entraram lá em 2007, tá? Quando foi constituída a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que é 9% sobre o teu resultado líquido. Então, hoje, vocês que são lucro real, vocês pagam 9% sobre o resultado na última linha, tá? De contribuição social sobre o lucro líquido. Só que a Braskem, a Samarco, a Vale, Grupo Pão de Açúcar, inclusive, tá? Entrou com uma ação e ganhou uma decisão, tá? Que é a ADI número 15, em 2007. Desculpa, a lei é de 89, tá, gente? E ganhou em 2007 dizendo o seguinte, que essa lei 7.689 não era constitucional. Então, essas empresas tinham benefício até o final do ano passado de não pagar contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, o cara tinha trânsito julgado, tinha passado no STF, ganhou a ação, não pagou o tributo nesses anos todos, né? E agora, da noite para o dia, o STF resolve julgar de novo o tema 881 e ele diz o seguinte, não, é constitucional essa lei 7.689. Então, gente, o Pão de Açúcar hoje, ele está pagando o mesmo que vocês. Mas ele não pagava o ano passado, ele pagava menos 9% sobre o resultado líquido. Claro, isso economicamente, tudo certo, né? Vem a equilibrar a economia, né? Não adianta o meu concorrente estar pagando menos do que eu, né? Mas ele se torna o quê? Uma insegurança jurídica.
Então, por isso que eu digo, gente, se a gente tem uma fumaça lá de chance jurídica, entrem com ação, porque às vezes o período é momentâneo, né? Então a gente pode ter ganho, mesmo que provisório, mas a gente pode ter ganho sempre em cima disso. Depois, nós temos o outro tema, que foi no mesmo julgamento, no STJ aqui, do tema 885, que é a não incidência do IPI na revenda de produtos importados. O que aconteceu? O sindicato aí de Santa Catarina, dos atacadistas, e a Havan foi alvo disso. Quando tu compra um produto importado e tu não manipula ele, mesmo não manipulando, teria que pagar IPI sobre a venda. Então, a Havan tinha essa liminar, tinha esse transitado julgado, não era liminar, era trânsito e julgado, tá? E aí o STF julga dizendo o seguinte, não, o tema 885 eu tenho que pagar, né? Todo mundo tem que pagar IPI sobre os produtos importados. Então, era um trânsito julgado até então, né? Decisão sacramentada que o judiciário vem e modifica o entendimento. Então, gente, hoje, se eu importar um produto, eu tenho que pagar IPI. E a Havan tinha esse benefício, então hoje a Havan também perdeu esse benefício. E o IPI, na importação, normalmente ele é 15%. Imagina, é 15% sobre o valor de venda. Então, o valor é gigante, né? Então, isso daqui a pouco desestrutura qualquer empresa, né? Então, a alteração da jurisprudência, né, está sendo comum, tá? E aí a gente tem alguns ministros mais conservadores, tá? E a gente está vendo também que o STF está fazendo? Ele está modulando as ações. O que é modular as ações? Se eu decido hoje se vai chover ou não, eu digo o seguinte, olha, até vai chover, mas de hoje para frente, para trás não. E qual é o sentido de tu buscar um direito, né? O sentido é tu buscar com uma ação, um mandado de segurança, ação ordinária, enfim, buscar o direito dos últimos 5 anos. Porque a fiscalização ela tem também o direito de te fiscalizar os últimos 5 anos. Mas o STF está sendo muito, talvez, pró-governo, né? E até dando ganhos de ação para os contribuintes, mas ele diz o seguinte, é daqui para frente. Então, é um negócio que tá mudando, mas a gente precisa, então, né, sempre que possível, entrar com ação para buscar esse direito. O que nós temos aí de novidade, né, tributária? Aqui a gente só passou mais ou menos o que tinha de alterações, as últimas alterações mais relevantes. Hoje nós temos aí em andamento o tema 1125, tá? Que trata do ICMS-ST sobre a base do PIS e COFINS. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o produto tem substituição tributária, tá? Na compra, eu poderia usar o crédito da ST, porque quem está pagando essa ST? Sou eu, né? Está no meu custo do produto. Então, não tem por que eu não creditar o ICMS-ST da base do PIS e COFINS. Gente, se nós ganharmos essa ação, ela é quase a ação do século. Porque pensem bem, se antes 76% dos meus produtos eram ST, eu tenho um crédito represado gigante lá para trás. Então, essa é uma ação que eu não via muito sentido, mas hoje eu vejo bastante sentido. E não tem ainda tendência de julgamento, mas isso é um tema aí que vale a pena a gente entrar com mandado de segurança, um valor pequeno ali de custas, né? Para a gente tentar, se possível, aí ganhar essa discussão. Então, seria excluir o ICMS-ST, né, da base do PIS e COFINS. Outro tema que já está, e esse está tendo em pauta para julgamento logo, tá? É o TUSD e o TUST, né? Que é a transmissão da energia elétrica, né? O D de distribuição e o T de transmissão. Então, assim,
Se eu pago ICMS sobre a minha demanda consumida, né, a minha energia elétrica, por que eu vou ter que pagar ICMS sobre a transmissão e a distribuição? Então, esse é o grande tema. Esse assunto estava morrendo, esse assunto deu uma boa melhorada, né? E agora ele está meio a meio. Então, talvez a gente tenha aí um sucesso, né, nos próximos, talvez, dias, no máximo meses aí, mas até o final do ano essa discussão vai se finalizar. Então, quem não tem essa ação também, eu recomendo, né, para entrar lá, a gente paga aí, sei lá, R$1.000, R$2.000 de custas e tem uma possibilidade de ganho, né? Quem não entrar não vai ganhar. Então, isso é que nem eu, né? Às vezes eu quero ganhar na loteria, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas se eu não jogar, né? E eu não jogo, então não adianta, nem me lamento. Uma oportunidade aqui, sim, gigante, tá? Ela estava também adormecida. A gente tem 4 clientes, gente, 4 clientes que ganharam essa ação transitado e julgado no STF. Depois que ganharam em 2021, se não me engano, ou 22, tá? Agora, o STF parou de julgar essas ações porque ele está vendo que o STJ deu uma modificada. Então, eu acho muito pertinente e, gente, essa sim é uma ação gigante. O que é isso? Subvenção para investimento na Lei Complementar 160 de 2017. É uma lei constituída em 2017 para exportação. Então, ela foi especificamente, né, para a gente chama de reporto lá, né? Só que ela deixou abrangente. O que ela disse, essa lei, basicamente? Vou traduzir aqui. Que todo o valor dos impostos subsidiados para redução e essa redução chegar até o contribuinte, né, ela pode ser objeto de subvenção para investimento, ou seja, esse imposto que eu não estou pagando, vou dar um exemplo, cesta básica, a alíquota básica é 17, eu pago 7. 17 para 7, esses 10% que eu não estou pagando na venda, que é para chegar esse produto mais barato no meu consumidor, esses 10%, o ICMS aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, não leva esses 10%. Perfeito? Ele dá esse incentivo, ele dá essa subvenção. Só que se eu estou dando essa subvenção, o meu lucro contábil aumenta, porque em vez de eu pagar 17, eu estou pagando só 7. Só não, é muito já, né? Mas eu estou pagando 7. Então, esses 10% aumentam o meu resultado. Mas como pode o Estado do Rio Grande do Sul dar isenção ou subvenção de investimento para ICMS e a Receita Federal vir e dizer o seguinte, não, tu tem que pagar 34% de imposto de renda e contribuição social sobre toda a tua venda. Então, a ideia é de que esses 10% que eu reduzi de ICMS, eu tire da mesma base do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu vou tirar toda a venda de hortifruti. Hortifruti hoje é isento, e é isento por causa de uma premissa lá do Estado que esse produto chegue mais barato, para mim incentivar o meu produtor rural, né, para mim incentivar toda essa cadeia. Então, essa isenção, eu poderia, em vez de estar pagando 17, eu estou pagando 0. Esses 17 de ICMS, eu poderia excluir da base do imposto de renda e contribuição social. Isso é a subvenção. E agora, teve um julgamento, que fazem, eu acho, uns 60 dias, 45, 60 dias, que o STJ diz o seguinte, ok, subvenção para investimento da Lei Complementar 160, não é só para crédito de ICMS presumido, e as únicas 3 premissas que tem que ocorrer é não distribuir o valor do benefício, ou seja, por exemplo, esse exemplo aí do hortifruti, né, dos 17% de ICMS. Se eu reduzir isso na base de cálculo do imposto de renda e contribuição, esse benefício que eu vou ter, 34% desse valor, eu não posso distribuir para os sócios. Ok, tudo bem, deixa lá
no meu ativo, no meu patrimônio líquido. A segunda opção, eu tenho que aplicar esse valor no investimento das minhas lojas, do meu negócio, da minha expansão. Isso vocês fazem todo dia, vocês trocam balcão, vocês admitem funcionário, vocês ampliam as lojas, vocês compram lojas. Então, a linha B também está super tranquilo, porque a gente sempre reinveste o nosso lucro no nosso negócio, né? E o terceiro ponto é constituir reserva de capital desse valor, ou seja, eu tenho que constituir uma reserva para depois fazer o aumento de capital. Isso também tudo certo, porque vocês estão reinvestindo. Então, o grande segredo é de essa subvenção a gente não fazer a distribuição para os sócios, deixar dentro da própria empresa. Isso a gente tem muita convicção de que vocês fazem isso já. Então, entrar com essa ação para buscar esse direito é muito legal. E, gente, é absurdo o valor de ganho se a gente ganhar essa ação, certo? É absurdo. Depois nós temos a oportunidade de remuneração do capital próprio, que alguns que estão aqui na sala que eu sei que já fazem isso, tá? Outros não, tá? Que é o seguinte, quando eu abro uma empresa, eu boto lá o meu capital, né? Quando eu tenho lucro, eu deixo esse capital, eu deixo esse lucro dentro da própria empresa. Isso tudo a gente chama de patrimônio líquido, que é o capital, mais as reservas, mais os lucros, menos os prejuízos, a gente chama de patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, como ele está dentro da empresa, né? Se eu fechasse a empresa, se eu fechasse a Meta Assessoria aqui hoje, né? Eu pegaria esse dinheiro do patrimônio líquido, que sobraria. O que é o patrimônio? É os meus ativos menos os meus passivos. Se eu vendesse, parasse a minha empresa hoje, eu pegaria o meu patrimônio líquido, botaria no bolso e aplicaria esse patrimônio líquido no mercado financeiro, por exemplo. Então, aqui que está a oportunidade. O STF, em janeiro desse ano, disse que a gente pode pegar esse patrimônio líquido e fazer a remuneração desse capital. Ou seja, dá para o sócio da empresa pessoa física, dá para o Vanderlei essa remuneração. E aí, o que eu posso fazer essa remuneração? TJLP. TJLP hoje está em torno aí de 6,8% ao ano. Não é uma Selic da vida, mas já é alguma coisa. Então, eu posso remunerar o meu capital em 6,8% ao ano. Mas o que eu tenho de problema aí, Vanderlei? Eu recupero tudo isso? Não, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda retido. Então, vamos lá. Eu calculei no meu patrimônio líquido a taxa TJLP anual de 8,64, deu R$10.000 para remunerar o capital do Vanderlei. Eu tenho que reter 1.500 de imposto de renda, mas todos esses R$10.000 que eu estou pagando o Vanderlei, eu consigo lançar como despesa dentro do supermercado. Se eu consigo lançar como despesa, eu vou pagar menos imposto de renda e contribuição social. Então, eu pago 15%, retido na fonte, mas eu aproveito 34% de imposto de renda. Então, eu tenho um ganho nessa operação de 19%. Então, pessoal, aqui também é uma outra brecha, e que a gente vai usar isso para 2024 direto. Por que 2024? Porque a gente sabe aí que está tendo a reforma tributária, o arcabouço fiscal, sei lá como é que é, ou remendo, né? Está mais para remendo do que reforma. Vai vir no segundo semestre a tributação dos dividendos, a tributação do lucro distribuído para vocês, tá? E aí, se eu tributar lá 15% o lucro, né? Eu não vou ter, eu vou ter igual a retenção da pessoa física. Mas se eu distribuir o lucro, eu não tenho como abater esses 34%. Então, é mais inteligente, a gente já vê essa saída como uma saída já perpétua, ou seja, a gente vai começar a fazer, em vez de remunerar os sócios através do lucro, a gente vai remunerar os sócios através da remuneração do capital próprio. Então, a gente já está começando a fazer isso é bem legal, e aí tem uma economia aí de 19%. Então, eu entrego o dinheiro para os sócios, e eu ainda tenho um benefício tributário de 19%, tá? Então, como a Roberta falou, né? Um soco de lá, a gente, né, dá uma rasteira daqui, certo?
Oportunidade aqui do imobilizado. Isso já é um tema mais, vamos dizer assim, mais divulgado, né? Mas totalmente acobertado por lei, enfim. Qual é o grande problema? O grande problema é técnica para aproveitar esse valor, tá? O que é isso? Quando eu compro lá um balcão, uma ilha de congelados, ou seja, equipamentos para o meu imobilizado, uma serra-fita, enfim, tá? Ali dentro, a legislação do ICMS diz o seguinte, que eu não posso creditar o ICMS destacado. Por quê? Porque eu não revendo esse balcão, eu não revendo essa cadeira, essa mesa, esse imobilizado, eu não revendo ele. Então, eu não posso utilizar o crédito do ICMS. Mas, por outro lado, eu posso utilizar o crédito em 1/48 avos, em 48 meses, né? Só que não é simples assim. Eu aproveito em 1/48 avos na proporção da venda tributada. Confuso, né? Mas é assim mesmo. Então, vendi R$1 milhão. A minha base tributada foi 800 mil, 80% da minha venda é tributada em ICMS. Então, 80% do 1/48 avos eu posso aproveitar de ICMS. Então, gente, isso é muito legal também, só que a gente precisa ter muito cálculo para fazer. Isso tem que ser controlado no SPED, no bloco G, tá? Conforme está na linha A aí. Então, eu preciso controlar isso no bloco G e a cada mês eu tenho que ver quanto representou a minha venda tributada e quanto eu posso aproveitar desse crédito ICMS, tá? Também eu posso buscar os últimos 5 anos, tá? Então, isso às vezes quem não faz, né, tem uma boa bolada aí. Quando é mensal, aí o valor não é tão expressivo, mas, pô, eu reformei uma loja, eu coloquei uma loja nova, eu tenho um valor bem expressivo aqui, certo? E eu acho que aqui temos uma das últimas oportunidades, né? Já é um tema mais calejado também, e aqui é uma loucura, né? A gente estava buscando isso até 2020 via judicial. A Procuradoria da Receita Federal disse o seguinte, não, tudo certo. Eu entendo que a substituição do PIS e COFINS dos cigarros, ela é devida. Então, vocês podem entrar administrativamente e eu devolvo esse dinheiro. E devolvia realmente em conta corrente. A gente teve alguns casos aqui. Só que aí agora eles disseram o seguinte, não é simples assim, né? A gente agora tem que fazer o cálculo tanto da entrada quanto da saída. O que é isso, tá, gente? E hoje a gente tem que entrar judicialmente de novo. Então, de novo, né? Aquela insegurança, né, gente? Ora eu era jurídico, ora era administrativo, agora jurídico de novo. Então, né? Às vezes nem eu me entendo aqui, tá? Às vezes eu me perco de tanta particularidade. O cigarro, tá, gente? Quando a gente compra cigarro, né? Claro, isso é só para quem vende cigarro aqui, né? Mas quando a gente compra o cigarro, como é um produto não essencial, é um produto supérfluo, ele é sobretaxado no PIS e COFINS. E aí, se o cigarro eu estou comprando ele por R$1, tá? Lá da indústria, da fábrica, né? Ele pega o PIS e multiplica por 3,14. Não me perguntem por que isso, tá? Mas ele multiplica. Então, a base não é mais 1. A base é 4,14. Aí eu aplico a alíquota do PIS e COFINS. Do PIS. O COFINS, ele pega R$1 e multiplica por 2,94. Ou seja, a minha base é 3,94. Aí é que eu aplico o COFINS, né? Que é a alíquota lá de 3%. A alíquota do cigarro na fonte, ela é aquela 3,065, tá? Então, só para ter, ela é uma alíquota diferente. Mas, gente, o cigarro é tabelado, não é? Eu não posso vender o cigarro ao valor que eu quero. Eu tenho que vender o cigarro no valor do selo. O selo que já vem na carteira lá, né? Então, o que o Supremo Tribunal disse? Não, se tu tem que calcular quanto tu pagou dessa ST de PIS e COFINS, então vezes 3,14, vezes a alíquota, e fazer a comparação do preço tabelado. E sempre o preço tabelado é menor do que essa base majorada. Então, eu poderia buscar, tá, de toda a minha venda de cigarros dos últimos 5 anos, em torno de 7,34
da minha venda de cigarros. É um valor bem legal. 7,34 às vezes é mais do que a nossa margem de cigarro, né? Às vezes a gente tem de margem de cigarro ali 8%, 6%, né? Às vezes a gente ganha no cigarro o quê? Só para manter ali o cliente, né? Mas não porque eu tenha uma margem muito legal. Mas isso, infelizmente, agora, de novo, tem que ser judicial, mas essa ação, ela está bem rápida. Em 4, 6 meses, a gente ganha ela. O ruim é fazer o cálculo, tá, gente? Mas a gente consegue fazer esse cálculo e é bastante dinheiro, porque é 7,34 de toda a tua venda de cigarros, né? Então, a gente tem esse viés aqui, certo? Eu acho que, basicamente, era isso que eu tinha. Eu acho que é uma dica legal aqui, tá, pessoal? Quem não nos segue nas redes sociais, a gente tem um Instagram bem ativo aqui, @meta_contábil, tá? A gente tem matérias toda semana ali, dicas, tá? Que a gente pode, se vocês acompanharem a gente ali, a gente vai estar compartilhando essas questões aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver só um pouquinho. Ok. Bom, gente, consegui o desafio aí de manter essa 1 hora aí. Mas o que a gente precisa levar aqui, claro, dei algumas oportunidades tributárias, que é o soco, né, Roberto, que a gente tem que dar do outro lado. Mas realmente o grande foco é que a gente tenha a nossa margem CLD no sistema, que a gente consiga realmente fazer o cálculo, né, daquele quadro que eu mostrei para vocês ali, da exclusão do PIS e COFINS, que agora complicou mais ainda. Então, a gente tem que reaprender, né, a fazer as nossas margens, né? E mais do que nunca, né, vocês precisam saber qual o custo operacional de vocês, né? Porque não adianta lá eu ter um mix de margem, né, de frente de caixa, sei lá, de 20% e a minha despesa é 19%. Pô, né, eu vou ganhar 1%. A gente não está aqui para ganhar 1%, né? Hoje o supermercado bem administrado aí vai ganhar 3%, né? Com todos os seus desafios. E nós temos alguns clientes, né, que tem uma margem um pouco maior, que consegue fazer um trabalho, né, bem diferenciado, e aí pode chegar a 6% de lucratividade. Então, e o supermercado a gente sabe, né? Eu tenho que controlar a quebra, eu tenho que controlar minha produção, eu tenho que controlar minha margem, eu tenho que entender um pouco dessa loucura tributária, mas a loucura tributária, gente, que é o nosso carro-chefe aqui, e a gente vê que às vezes a gente, pegando aí um cliente, a gente consegue, só nessa questão tributária, às vezes ganhar ali 1,5% de resultado dentro da empresa. Então, assim, por favor, eu sei que é difícil, mas tentem focar nisso. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida, né? Então, assim, saber se eu vou comprar de simples, se eu não vou comprar de simples, se eu vou comprar de fora do estado. Eu nem coloquei aqui. Fora do estado, às vezes, tem o DIFAL, né? Que é o diferimento de compra de fora do estado. Então, qual o produto que eu compro de fora, né? Qual o produto que eu não compro de fora? Hoje tem uma situação que é inusitada, assim, é absurda. E a gente agora está, através da Agas, aí, convivendo um pouco mais com a Secretaria da Fazenda. E, por exemplo, carvão, né? O carvão eu compro ele diferido, não tenho crédito nenhuma e vendo a 17. Mas, gente, se vocês comprarem carvão de Santa Catarina, eu vou ter um crédito de 12%. É absurdo isso, ou seja, o Estado às vezes diz, não, eu quero fomentar o produtor interno. Mas se eu comprar de fora, a legislação deixa eu tomar crédito de 12%. É a única opção. Então, estou dando uma dica aqui para vocês aí salvarem, né? Pelo menos essa 1 hora que a gente perdeu aqui. Mas se vocês comprarem, é absurdo, né? Eu fomentar, por exemplo, né, um produtor de carvão de fora do estado. Então, sim, a gente já falou com a Cefaz para tentar, pelo menos, dar um crédito presumido dentro do estado, né? Porque qualquer boteco, qualquer fruteira, qualquer armazém, bolicho, sei lá como a gente fala, né? Vai vender um carvão muito mais barato que vocês.
porque vocês têm que vender um carvão já partindo de 17 cm, não tenho crédito nenhum, né? E ainda tem que botar mais a minha margem. Vanderlei, se eu botar 17 cm mais uma margem de 20, tu tá louco. Eu vou ter que vender o carvão pelo dobro do que eu comprei? Sim, é isso mesmo, tá? Então, gente, é isso que a gente precisa, né? Tá olhando cada dia, né? Para que a gente tente, pelo menos, diminuir esse impacto tributário aí, certo? Gente, temos mais uns minutinhos aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, onde eu não fui claro, eu falo demais, tá, gente? E às vezes é muito confuso, e realmente, quem não está focado na área tributária, isso é bem difícil de acompanhar. Perfeito, Vanderlei. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Já tem gente me pedindo tanto tua apresentação quanto teu contato, tá, Vanderlei? Vou me permitir enviar, se tu puder depois Por favor. mandar. Tranquilo. Não sei se alguém tem dúvidas aí para o professor Vanderlei. Falo professor porque o Vanderlei é um colaborador antigo das nossas capacitações aqui da Águias. Agradece muito a participação. Acho que foi muito claro, Vanderlei. O pessoal não ficou com dúvida nenhuma. Tu sabe que eu tenho dúvida sempre, Bruce. Eu já te falei isso várias vezes, né? Ou o pessoal não entende nada, realmente, né, que não sabe nem o que perguntar, né? Ou a coisa é tão confusa, ou realmente a gente consegue passar. Eu sei que é confuso, não é fácil, tá? Mas eu acho que, assim, alguns pontos, né, que a gente passa aqui, eu tento trazer realmente a linguagem de vocês, né? Então, esse é o grande diferencial nosso. A gente sabe a dor de vocês. Então, não tem aqui que está muito... Claro que eu coloquei algumas leis, alguns incisos e tal, mas a ideia não é focar nisso, a ideia é focar na prática mesmo, né? O que vocês podem ter de benefício aí, né? Como a gente chama, né? Dinheiro na mesa. Então, a gente precisa usar o dinheiro que está na mesa. Né? Não, acho que tu foi muito claro, sim, Vanderlei. Eu tô aqui com várias anotações aqui para rever alguns detalhes na operação, para ver como é que está acontecendo, né? A gente vai ajustando para um lado e pode esquecer o outro. É muito detalhe mesmo, né? Então, foi muito rico esse momento de troca. Fiz aqui algumas anotações para o dever de casa. Já tem atividade para tarde, né? Essa questão das oportunidades tributárias também é algo que a gente tem que aproveitar, tem que estar de olho, né? Agora que a gente está com uma pergunta, eu vi aqui no chat. Como a reforma tributária pode impactar os supermercados? Excelente pergunta, tá? E eu não tenho resposta. Gente, é um negócio meio absurdo aqui, eu vou até desabafar um pouco com vocês. Porque, assim, a reforma tributária, ela está baseada em cima da PEC 45 e a PEC 110. Essas PECs, a gente falou na Águas de 2018. Não sei se o Bruce lembra. Lá no auditório do SESI ainda estava eu, o Ricardo Neves, o Fábio, né? E a gente falou sobre essa reforma. Então, a reforma ela tem dois pontos. Ela tem o primeiro ponto, que é a reforma de consumo, que é o que vai acontecer agora, e o segundo ponto, que deve ser no segundo semestre, ou talvez no ano que vem, que é a reforma sobre as riquezas, né? Os investimentos, enfim. A reforma do consumo, tá? Eu acredito que para supermercado não vai impactar em questão tributária. O que vai acontecer? Os caras estão simplesmente... eles vão talvez criar um tal de IVA, né? Só que o IVA não é o conceito do IVA americano ou o conceito do IVA aqui da Argentina, né? Porque o IVA, o que é? O IVA é, eu compro um produto, comprei um produto por R$1, agreguei serviço de 20 centavos, botei sei lá, uma embalagem de mais 30, custou em 50 para mim. Se eu vender ele por 2, o IVA é, eu vendo ele por 2 e aproveito sobre 1,50. Eu só vou pagar sobre esse delta. O IVA brasileiro, gente, é um negócio absurdo. Ou seja, eu compro o produto por 1, boto 50 centavos, 30 centavos, por exemplo, de mão de obra ali dentro, mas a mão de obra eu não posso usar de abatimento de crédito. Aí a embalagem eu boto mais 20 centavos, talvez a embalagem eu possa, dependendo da embalagem, tá?
Se for a embalagem, se agregar validade, se agregar, vamos dizer assim, durabilidade no produto, eu posso abater. Se não, não. Usamos uma sacola. Se botar só na sacola plástica, não pode. Então, gente, é um IVA que não é IVA. Ou seja, então eu vou vender ele por 2 e vou aproveitar sobre R$1. Só que eu gastei 50 centavos. Então, gente, o IVA vai ser um grande ICMS, nosso IVA aí. E o que eles vão fazer? Eles vão agrupar os impostos federais. Pelo que eu tenho conhecimento, não vai existir mais PIS e COFINS e IPI. Vai existir um tal de imposto lá, um IBS, um outro imposto sobre consumo, tá? Então, eles vão tirar esses 3 produtos e vão agrupar num só. É isso que mais ou menos está sendo conduzido. Quem vai ter aumento na carga tributária? A cadeia de serviços. Tá? Eu estou ferrado aqui, gente. Porque eu não tenho crédito nenhum. O meu crédito é mão de obra, né? Hoje a gente vende aqui serviço, né? A gente processa a contabilidade de vocês, a gente tem 160 funcionários aqui dentro, e eu não posso tomar isso como crédito. Então, o IBS, né, o Imposto Básico sobre Serviços, que vai ser criado, esse sim vai ser sobretaxado. Então, as empresas de serviço, o cabeleireiro, o dentista, a contabilidade, o advogado, enfim, toda essa, né, a manipulação, o restaurante, esses caras vão aumentar a carga tributária, com certeza, tá? Que é o IBS. Só que a outra loucura é o seguinte, isso são os princípios das duas PECs, mas ninguém conseguiu olhar ainda o relatório desse arcabouço. Esse arcabouço vai ser colocado em pauta, sei lá, semana que vem, e o Senado e a Câmara vão ter 2 dias para votar esse negócio. O governo está falando, vamos discutir e tal, mas não tem discussão, ninguém sabe o que tá escrito lá dentro, né? Então, assim, gente, mais uma vez a gente vai ser colocado lá uma série de nomenclaturas, e impostos novos ou contribuições novos, né? Imposto não pode criar, né? Não pode criar imposto novo, é uma contribuição. E olha só que loucura, a transição da PEC 45 é 52 anos. Eu não vou estar aqui para ver terminar esse negócio. A transição da PEC 110 é 45 anos. Não mudou nada, né? Não vou estar aqui igual. Então, o que vai acontecer, né? O que se tem de especulação é de que essas alterações, elas vão ter 2 primeiros anos de uma transição muito leve, depois os próximos 5 anos com divisão de estados e os próximos 40 anos, aí sim, com impacto de cadeia a cadeia. Então, assim, imaginem se vier esse negócio. Então, o simplificar não vai simplificar, vai complicar mais ainda. Então, infelizmente, até eu tô dando aqui até um desabafo, né? Mas assim, a gente não sabe o que vem por aí, não sabe o que vem por aí. Mas eu acredito que no sistema de varejo, tá? No nosso segmento de varejo não vai ter grandes impactos. Vai mudar sim as nomenclaturas, né? Vão simplificar, que eu digo, em vez de ter 3 impostos, vai ter 1, né? Mas não vai mudar muito o impacto disso. E claro, né? Continua as guerras, né? Porque os estados não querem isso, porque cada estado tem sua arrecadação. Nós temos, o presidente Longo diz, né? Nós temos 27 estados dentro do Brasil, né? Porque cada estado legisla seu ICMS. E as prefeituras mais ainda. Tu imagina, vai acabar o ISSQN. Nas 2 PECs acaba o ISSQN. Vai ser pelo IVA. Tu imagina as prefeituras pequenas que vão ser repassadas de uma verba federal, né? Que hoje, o que a gente sabe que repassa? Repassa ali, por exemplo, agora que teve a enchente e tal, o governo repassa, mas se não é isso, não vem o repasse para os municípios. E aí é repassado na velocidade da geração do PIB de cada município. Então vai ter muito município prejudicado. Município que não tem geração de indústria, município que não tem, que é mais agro, entendeu? Que o PIB da agro, claro, é grande, mas ele não está contemplado nesse cálculo lá da distribuição de rendas. Então, gente, eu acho que vem um negócio aí meio maluco, tá? E talvez a gente tenha problemas, principalmente para municípios menores aí, certo?
Acho que é isso, presidente Roberto. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida com o Vanderlei. Acredito que é isso também. Muito obrigada, Vanderlei. Muito obrigada a todos os colegas que participaram. Hoje pela manhã a gente vai estar encaminhando o material, né, Bruce? E o link também da reunião para depois vocês poderem estar revendo alguns pontos, enfim, que é bem importante aí. A gente sobe no YouTube aí, Roberta, da Agas, né? Quem quiser depois assistir. Desculpa, pessoal, só eu fazer uma dúvida aqui, fugindo um pouquinho da questão da tributação, Vanderlei. Esses programas tipo PSEG do governo do estado, Fundo de Incentivo à Cultura e Lei Rouanet, eles ainda estão ativos? Como é que está funcionando? Se eu, por exemplo, receber um crédito, vai alterar aquele meu cálculo daquele ano que eu participei? Como é que funciona isso? Bom, pelo que eu sei, sim, continua PSEG, isso é bem bacana, tá? O PSEG realmente na questão da segurança, né? Então, assim, tem um pedágio ali de 10%, né, sobre o valor, mas, assim, às vezes vale a pena a gente incentivar porque a gente sabe para onde vai o dinheiro. Então, eu sou muito fã dos programas, tá? Da LIC, Rouanet, PSEG, por quê? Porque, apesar de eu ter um pedágio pequeno no PSEG que eu tenho, os outros eu não tenho. Mas eu direciono que, sei lá, a renda, né, ou essa arrecadação vai para o Vanderlei, ou, né, vai lá para o Luiz, tá? Então, isso é bem legal. Eu não vejo nenhuma modificação nessas reformas, tá, quanto a isso, tá? E, normalmente, também, Luiz, essas bases, né, porque tu tem que olhar a base que tu pagou o ano anterior para que tu consiga contribuir dentro desse ano. Não é simplesmente eu chegar, só para vocês entenderem, né? Preciso saber quanto eu paguei de ICMS o ano passado. Eu paguei 1 milhão de ICMS o ano passado. Então eu posso aproveitar 30%, vamos pegar uma Rouanet. 30% do 1 milhão eu posso investir esse ano num evento, né, cultural, de incentivo à lei do esporte, enfim. Então eu não posso fazer 1 milhão, tenho que fazer 300 mil. Mas eu consigo abater esses 300 mil nesse meu evento. Então, eu fazer uma divulgação do meu negócio com o dinheiro do governo, ou com o próprio meu dinheiro, né? Enfim. Então, assim, eu acho muito legal isso, a gente já tem cliente fazendo, Luiz. E, cara, esse eu acho que é um negócio maravilhoso, porque tu faz lá, vou fazer um show numa praça, né? Eu contrato lá a banda, um chimarrão e tal, divulgo a minha marca e eu estou fazendo isso com qual dinheiro? O dinheiro do ICMS que eu ia pagar. Então, é bem legal. Única delay que tem é um delay de caixa, ou seja, eu pago o ICMS e me aproveito no outro mês, né, do crédito para pagar o meu evento. Então, tem um delay de caixa ali, mas é muito legal, contemplo muito isso. E o PSEG, né, para incentivar ali a nossa segurança, né? Então, hoje aqui a gente já tem cliente que comprou viatura blindada, comprou rádio, operador, porque... E ele coloca a segurança dentro do próprio raio de ação dele, né? Então, não é para a segurança lá do Rio de Janeiro, né? Claro que tem que melhorar lá, mas, cara, melhora o meu bairro primeiro, né? Então, eu acho que é muito legal isso. E eu vejo que pouca gente, Luiz, pouca gente... Ó, tá passando uma viatura aqui, ó. Vou ter que fazer o PSEG para eles aqui. E pouca gente, Luiz, aproveita esses benefícios, né? Então, acho que, assim, é muito legal essa tua pergunta, porque eu adoro isso. Eu acho que isso é um negócio que a gente pode fazer uma propaganda muito, muito legal em cima com o dinheiro do nosso próprio imposto. E cada vez mais, né? A gente pagando imposto, cara, tem que ter pelo menos um retorno, certo? Sim. Obrigado. Desculpa, pessoal, interrompi vocês aí, vocês estavam falando... Não, deixa capaz. Não estava abrindo o microfone aqui. Obrigado. É tranquilo que a pergunta foi muito útil. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais uma excelente semana aí. Bora vencer, preparar para a gente estar de pé aí, não só recebendo soco, mas dando soco também, continuar firme na luta aí
desenvolvendo o nosso varejo supermercadista gaúcho, né? Vanderlei, obrigado pela contribuição, obrigado a todos os colegas da Jovem também. Até mais, um abração. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, até mais. Tchau, obrigado.